glorificado seja o poderoso nome de Deus, Ele nos ama, pensa nisso, o quanto que esse Deus nos ama. Precisa de revelação, ninguém vai entregar a vida para uma pessoa que você não conhece, você é doido? Hein? Não é mesmo? Você tem coragem de pegar uma criança, um filho seu, e dar para uma pessoa que você nunca viu? Depois que você já criou um tanto esse filho, você tem coragem? De qualquer um, olha, cuida aí do meu filho. Você tem coragem? Pois é, Deus não nos deixou nem na mão de anjos. Ele nos deixou na mão do Filho dele, Jesus. Para o Espírito Santo vir e habitar em nós, para que ele nos molde, nos coloque nessa visão de Deus. Você nunca vai entregar a sua vida para Deus se você não o conhecer. Você não vai, você fica num nível só da alma, só da salvação, que você nem sabe o que é salvação. De repente você nem tem muita certeza que foi salvo. Fala, mas lá uma certa hora vem uma condenação. Quem não tem revelação da palavra, não, eu estou salvo, mas depois será que eu estou salvo? Bom, não é bom nem pensar. É assim que o crente vive. Ele não tem uma convicção. Quem não tem relacionamento verdadeiro espiritual com Deus através da palavra, com revelação, nem tem noção de salvação. Muito embora esteja salvo, querendo, mas andando só na carne. Óbvio que é perigoso perder a salvação, óbvio que você vai se afastando. Chega uma hora, se você não estiver com ele, você pode até negá-lo realmente e perder. Então é sério. Você não vai entregar sua vida para servir Jesus se você não tiver revelação desse amor de Deus. Se ele não entrar mesmo em você, mas escuta, mas Deus não está fazendo nada para esse amor entrar em mim, já entrou, quando eu fui salva. Quando você foi salvo, esse amor já entrou aí, está no seu espírito. Ele te deu um espírito nascido de novo, com o amor dele. Agora você não faz nada. Você vai na igreja, paga dízimo, anda com a Bíblia embaixo do braço, sabe falar um monte de versículos, sabe até enganar os outros com versículos, você mesmo não vive. O que você faz? Qual que é o respaldo dessa palavra que você prega para os outros na tua vida? Quando você tem problema? Qual é? Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que estar muito bem com Deus nesse relacionamento. Porque não é o dom de Deus que está em mim que me salva. Não é o dom de Deus que está em mim, que as pessoas vêm, quer pegar até as pessoas que estão ungidas, que está fazendo com que elas durmam de noite, com que elas recebam o que elas precisam de Deus, porque não recebem. O dom é para o outro. Olha o engano, hein? Porque a pessoa já se acha, já está num pedestal agora, com a glória de Deus pegando para si próprio. Não tem amor, não tem não. Porque quando as cortinas fecham, não tem amor nenhum para sobreviver. Então, como é que uma pessoa vai entregar mesmo a vida para Jesus? Tem que ter revelação, experiência com esse amor diariamente. Você tem que ter revelação, o Espírito Santo te ensinando na palavra quem é Jesus. Essa pessoa digna de ser louvada, de ser adorada, de ser temida no sentido de adoração, a ponto de entregar a própria vida. Que agora que é a hora de entregar a vida para o Senhor, para usufruir aqui na terra, essa terra doida aqui, maligna, de trevas, onde Satanás governa, agora que é a hora de nós recebermos coisa boa, porque lá no céu é tudo bom. Lá já está tudo maravilhoso, não vai ter lágrima nenhuma, dificuldade alguma. Agora, sei lá quantos anos você vai viver, eu sei lá, e ficar aqui nesse terrorismo, sofrendo, e cadê Jesus? Então não é vantagem, tá bom? Mas Deus fez tudo, você vai aprender, você está no caminho certo, que você está ouvindo. É impossível você aprender se não tem quem te ensina, né? Por isso que são tão belos os pés daquele que anuncia o evangelho da paz. Diz lá em Isaías, mas que hajam muitos desses que anunciam a verdade, para que o povo não pereça mais, em nome de Jesus. Então vamos lá, o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom
e eterna é a sua misericórdia. Agora então, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Ah, mas lógico, é Deus que está dentro de mim, em mim, do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, amém, aleluia. Vamos sentar, sejam todos muito bem-vindos aqui nessa tarde. Que o Senhor abençoe seu coração e a família do Raimundo está aqui, sejam muito bem-vindos. Uma alegria revê-los novamente, sempre muito bem-vindos, amém? Então louvemos ao Senhor por esse momento, que nós viemos aqui para ouvir agora a palavra de Deus. Gente, porque sem a palavra de Deus, nós jamais vamos conhecer Jesus. Então, ler a Bíblia é importante, mas não é só ler por ler. Você tem que estudar a palavra. Então, com todos os ensinos que eu estou trazendo aqui, se você estuda a palavra, quando você vai ler, você já sabe o que aquilo é. Então, tem como você meditar na palavra, porque você sabe o efeito que é aquilo, por que Deus está falando aquilo, o que quer dizer na minha vida esta situação, como eu tenho que proceder. Então, gente, o que vale, é óbvio, estudar é importante, porque até na Bíblia está escrito. Paulo falou para Timóteo, você tem que estudar a palavra. Você tem todos os ensinos, você tem que estudar. Não esqueça, pega os livros, estuda. Óbvio, mas, gente, ficar só no estudo, tá? Tem muita gente que estuda a Bíblia, mas também não tem o retorno de Deus, porque aquilo não entrou na vida da pessoa. Não formou o alicerce, porque ficou só na cabeça. Não é para ficar só na cabeça, tem que ter prática. Vem um problema na sua vida, como que você pratica? Aí você fica nervoso, você fica aflito, você esquece. Aí eu esqueci todos os versículos, até esqueci que Deus existe. Tem gente que esquece até que Deus existe e ainda fica praguejando. Tá? Então, gente, não é só estudar, é preciso estudar. É preciso, mas você tem que praticar, porque você tem que fazer o que Deus fala na Bíblia. O ensino está te mostrando como que você tem que proceder. Desse jeito ou daquele. E na hora do seu problema, você tem que praticar. Você não pode esquecer isso. Como você não sabe praticar? Você entende o que eu estou falando? Né? Se for doença, parece um negócio. Então, eu não tenho fé nenhuma na palavra de Deus, que Jesus já me curou, de jeito nenhum, porque olha o que eu amanheci desse jeito. Estou inteira inchada, vamos ver, sei lá, uma alergia, não sei. Estou inteira inchada, com uma dor de cabeça, estou mal, e sei lá, está saindo sangue do nariz. Vamos fazer coisa trágica. E pronto, já... Bom, vai morrer. Todo mundo da casa já falou, isso aí já aconteceu com fulano, matou, e que isso aqui já o outro matou, o outro morreu, o outro ficou cego, o outro ficou paralítico, o outro ficou doido, o outro... Olha, você não é assim, não? Isso aí eu já vi. Mas peraí, vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui o que a internet fala. Menos o que Deus fala. Ô, cristão, nota quanto para um cristão desse, hein? Você quer o quê de Deus? Pelo amor de Deus. A primeira reação é ir para Deus orar, repreender. E assim, isso é prática. Quer dizer, você não tem prática porque você não vive com Ele. Você vive com o mundo. Quem vive com o mundo vive com o diabo. Óbvio. Não foi ele que tomou posse do mundo, Satanás? Satanás e diabo é a mesma coisa, tá? É uma tradução. De Satanás, no grego é diablo. É diabo, é Satanás. Satanás e diabo é a mesma coisa. Então, foi entregue para ele o mundo ou não? Então, se você segue o que o mundo diz, você está seguindo os conselhos de Satanás. Como é que você quer que Deus te salve? Se a tua cabeça é isso. E assim é para tudo, gente, para todas as áreas. Você tem que buscar de verdade Deus. Quando você vai todo dia lá ter esse contato com Deus, você tem que ir praticando. Prega para você mesmo. Sabe, até hoje eu estudo tudo de novo, tudo que eu já estudei. Eu não paro de estudar, porque é isso aí. E cada vez eu estou cavando mais fundo. Muito melhor para mim, cada vez. Muito melhor, cada vez muito melhor. Então, eu falo alto, isso, exatamente
Isso! Hoje, quando eu vinha vindo, o Fernando veio me trazer, hora que entramos no centro comercial, eu não me lembro o que foi, a cena, o que aconteceu ali. Eu falei assim, então, pois é, eu fui falar que o inferno, a pessoa vai para o inferno porque é uma escolha pessoal, né, Deus? Eu comecei a falar isso. Eu falei, eu estou falando porque eu já estou treinando para ver o que eu vou falar hoje na igreja. Eu falei assim, daqui a pouco eu vou estar pregando. Eu falei, exatamente, confessou bonito. É isso aí que você está escutando. Isso vale. Vale falar a verdade, porque a verdade tem poder e tem a fé de Deus. A verdade é o que? É Jesus Cristo. Ele falou para Pilatos. Ele é a verdade. Olha, ainda está dia. Isso é uma realidade. Mas a verdade é Jesus Cristo. Ele disse que pelas chagas dele, ele curou você de todas as enfermidades. Ele disse, eu já te dei a minha paz. Isso é verdade. Então você tem que ouvir verdade. Não é ficar se enfiando nas conversas o dia inteiro. De gente que não tem fé. Olha, gente, quando eu mudei para cá, aí era assim lá na minha casa. A primeira casa que eu morei 15 anos lá. Tinha uma saleta que era... As meninas assistiam televisão lá. Depois tinha uma outra saleta que era onde o Fernando assistia televisão lá. Elas ficavam assistindo, sei lá, tinha o Chaves, essas coisas aí. Elas eram muito pequenas. Desenho, eu ficava vendo essas coisas aí. E o Fernando, sei lá, via notícia, jogo, as coisas que ele quer. E lá no quarto, no nosso quarto, não tinha televisão. Gente, eu fiquei 15 anos sem ver televisão e nem tinha celular. Quando eu mudei para outra casa, já tinha tudo lá no meu quarto, tudo já feito para pôr uma televisão. Então o Fernando pôs uma televisão lá. Eu fui ligar, eu não entendia nada. Eu me estruturei em Deus, ficando sem mídia, sem televisão. E eu ficava lá no meu quarto assim, ai Deus, eu queria tanto ouvir uma pregação, se eu pudesse ouvir agora, assim, tipo o Dave mesmo, o pessoal lá que eu conheço, algo desse, eu queria isso, ou então alguém louvando aquelas coisas maravilhosas. Ai Deus, então eu lia a Bíblia, e ficava orando em línguas e estudando o que vinha lá dos Estados Unidos. Isso depois, porque no começo eu nem tinha isso. Eu tinha as lições do irmão Bernardo, que era só escrita, não tinha nada de áudio. Mas você quer mudar de vida, que jeito? Você tem que desligar a televisão, você tem que desligar o seu celular, você tem que desligar o seu telefone, parar de ficar falando com as pessoas, se você quiser andar com Deus. Porque eu estou estruturada em Deus hoje, mas eu não vou perder isso. Porque eu não assisto programa nenhum na televisão. Nenhum. Eu tenho uma televisão no meu quarto. Eu vejo lá os arqueólogos lá de Israel mostrando uma coisa ou outra, é isso que eu vejo, aonde que foi o altar que Josué fez, aonde que foi Abraão, aonde que ele passou, como foi o caminho que ele fez, aonde que Jesus fez tal milagre, lá em Betânia, como é que foi isso, as escavações de Jerusalém. Eu vejo essas coisas aí. Quando eu vejo, porque eu tenho tanto sono que eu acordo às vezes 4h20 para orar, para ficar com Deus. Porque depois já tem serviço, tá? Porque quanto mais eu busco Deus, mais o diabo quer me impedir de ficar com Deus. Então eu levanto mais cedo, e daí? Eu tenho que fazer serviço. Tá valendo? Então, gente, foi isso tudo que me ajudou a mudar a minha vida, a andar no Evangelho. Foi maravilhoso. Você tem que... Para de ficar fuçando na internet. Deixa eu ver o que aquele falou. Não interessa. Eu segui que foi quem Deus pôs. Quando eu cheguei naquele teatro lá em São Paulo, na Avenida Liberdade, que o David pregou algumas vezes lá, as últimas vezes que ele pregou aqui em São Paulo foi nesse local. Foi onde eu conheci ele. E eu estava lá e Deus falou, este é o apóstolo que você pediu para mim, é este. Eu estava sentado lá em cima, na galeria, na parte de cima, que era um ex-cinema. Lá no fundo, as lágrimas eram deste tamanho, eu mal via ele lá na frente. Deus falou, é este que vai te ensinar. E eu não fui andar atrás de outro. Um dia, a Roseli, a mulher dele, nós estávamos lá
chegando do almoço, que eles me levavam para almoçar, eu com as meninas. E aí saiu conversa de Norval Reis, que é onde o Alan trabalhou muitos anos com ele lá, mas ele ainda não estava morando em Tulsa, o Alan. Aí, você quer Norval Reis, porque tem muita conferência, o Dave ia pregar lá, todo ano. Aí a Roseli falou, por que você não vai lá também no Norval Reis? Eu falei, não, porque Deus mandou eu aqui. Eu sou firme. Eu não sou Maria vai com as outras. Gente, eu não sou. Eu não tenho curiosidade. Certas curiosidades, isso aí eu não tenho, não. Não vou andando atrás do que os outros estão dando, porque eu tenho comunhão com Deus. Então eu sei o que é para eu fazer, o que não é. É isso que você tem que fazer na tua vida. Você tem que saber o que você tem que fazer. Agora vem você é fraco na fé, você vai correndo. Você está perdendo tempo nisso. Porque você não tem firmeza na palavra. Isso é falta de fé, isso é incredulidade que leva você para qualquer lugar que o vento soprar, e não é o caso. Você tem que ir para onde o Espírito Santo coloca. Eu nunca saí dele para ir para outro lugar. Estão acompanhando? Eu fiquei com ele até o fim. Então, até hoje eu estudo, é a mesma coisa. É isso aí que fala de cura, fala de perdão, fala de adoração, fala de louvor, confessar a palavra, obedecer a Deus e não andar na carne. É isso sempre, e cada vez achando mais passagens que me dão sustento para isso, para eu ficar firme. Não adianta você ficar escutando uma conversa aqui hoje, amanhã. Você sabe aquele pregador? Eu não conheço pregador, gente. Não desmereço, mas eu não conheço. Não preciso. Eu preciso praticar, é o que você precisa na vida. Ser firme, porque Deus tem um plano para você. Você que está em casa me ouvindo. Uma hora você escuta um, outra hora você escuta outro. Só que é o seguinte, quando a palavra de Deus é falada, a verdade é anunciada por quem está transmitindo e na própria vida é a verdade, isso daí choca as pessoas, ofende. A pessoa não quer, vou ouvir outro pastor. Eu vou ouvir outro pregador, porque é verdade. Você não quer ouvir. Você não quer ouvir. Depois de eu começar a frequentar as conferências do pastor Dave em 1990, e estive com ele até o ano 2014. É bastante ou não? Nunca fui em outro pregador. Ele que me ensinou. Então não teve palavra? Isso eu não entendi. Ai, Deus, meu Pai, me explica, Espírito Santo, como eu oro muito em línguas, leio muito a Bíblia, estudo muito a palavra, eu não fico aflita. Não, eu preciso entender isso direito. Ele está falando com propriedade. Eu preciso saber por que eu não estou entendendo isso. Como que é isso? Mas eu não fico aflita, não vou ficar perguntando, ligando, telefonando, porque isso aí não adianta. Não é matemática que nós vamos mostrar como que faz o cálculo. Porque se você fizer assim, assado, dá a resposta. Não adianta falar para você disso e daquilo no espírito se você não entende, porque não é com a cabeça. E eu nunca tinha quem telefonar para perguntar, tá ok? Era ler, ouvir, ler a Bíblia, orar em línguas, e o Espírito Santo ensina. Então, por isso que não é difícil para mim. Hoje eu ensinei mais um pedaço, que eu me lembrei, de repente. Dessa da televisão, né, gente? Porque 15 anos sem ver televisão, o que você acha? Dá para anunciar a verdade para um país como o nosso e outros que estão nos acompanhando agora, por exemplo. Sempre tem uns 3, 4, 5 países nos acompanhando, inclusive gente do Irã. Glória a Deus. Vocês estão acompanhando? E você, o que você fica fazendo? Você quer escutar um? Não tem que fazer, liga a televisão. Fica lá, bim, bim, bim. Para que isso? Você não está precisando disso, não. Você está precisando de Jesus. Porque para nós conhecermos esse Deus, nós precisamos da palavra de Deus, do Espírito Santo, revelação, comunhão com Ele, diária. Ele vai mudando a tua cabeça. É a tua mente que tem que mudar. E eu vou mostrar isso hoje na Bíblia. Por isso, vamos lá. Vocês estão preparados? Vocês estão querendo? Eu vou mostrar aqui para vocês que é importante você entender sobre o amor de Deus. Você tem que entender, quer dizer, revelação. Entender com a revelação sobre o amor de Deus. Porque se você não entender que Deus te ama, que Ele é bom, você não tem nada dele, tá? Porque você vai lutar com a mentira para ela sair da tua vida.
E você não vai ficar nunca pensando que é Deus que não quer te abençoar. Que essa situação não tem saída. Que esse ponto que você está na vida não tem... Não, isso não. Porque quando você tiver revelação do amor de Deus, você sabe que você já está recebendo. A coisa já começa a mudar. É maravilhosa. Então, vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Efésios, capítulo 2. E nós vamos ver aqui o seguinte. Sabe por quê, gente? Pensa assim. Vai abrindo sua Bíblia que eu vou falar. Tudo em Deus é baseado na fé. Amém? É fé. O que importa para Deus é fé, tanto que ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito lá em Hebreus 11:6, né? Sem fé é impossível. Deus estabeleceu a fé, tá? Então, a fé não é algo que nós temos que fazer. Aí nós temos que fazer. Não. Gente, é muito mais simples. Veja o que é a doutrina errada. Veja o que é a cabeça humana. Tudo fora de Deus. Então, a fé não é nada do que você tem que fazer para você receber de Deus. Né? Já começou a ficar mais simples. Não é nada disso, tá? Porque nós já temos tudo no nosso espírito nascido de novo. Eu tenho mostrado isso. Eu estou trazendo para vocês agora ensinos sobre a nova natureza, direta ou não. Foi isso que eu aprendi quando eu comecei a ir nos Estados Unidos. Os primeiros 6 anos ou 7... era direto isso, porque eu não sabia, porque aqui ninguém ensina sobre isso. E quando o pastor Dave vinha, ele, com aquele dom de cura, ele passava lá, falava um pouquinho, e depois ele ia já estava a cura ali, e lógico, Jesus quer curar. Então, quando eu cheguei lá, ele ensinava, bem de manhã no domingo, sobre a nova natureza. Só ensinando sobre isso. E vieram os ensinos para mim. Então eu li aquilo, mas muitas vezes eu tinha que ler aquilo e prestar muita atenção, voltar para eu absorver. Porque era muito novo aquilo para mim. Eu não sei para vocês, porque eu já tenho falado isso desde sempre que eu estou aqui. Mas eu creio que está ficando mais fácil para você, porque está mais fácil para eu ensinar. Porque antes eu falava, batia na parede e voltava. Quando as pessoas não recebem o que o pregador está falando, volta para a pessoa mesmo, sabe, né? Porque é assim que é. Então, você fala, pum. Mas agora eu vejo que está indo. Então, já não é uma coisa nova para você. Você está ouvindo falar da nova natureza. Então, a fé está no nosso espírito nascido de novo. Você já recebeu fé quando você foi salvo. Você tem um espírito nascido de novo. Deus tirou aquele espírito velho, fez outro, nasceu. O maior milagre. Esse é o maior milagre. Só Deus podia fazer isso, por isso que é só Ele que salva. Não tem outro Deus, outra religião que salva. Não existe. Tudo é falso, só Jesus é a verdade. Então, Ele nos deu um novo espírito com a natureza dele e tirou aquele espírito morto, um espírito de pecado, um espírito de trevas, sem Deus. Foi tirado de nós, agora nós temos um espírito nascido de novo, amém? Você tem que pensar nisso, trabalhar com isso, para você entrar na graça. Graça não é uma figura, graça não é uma palavra, graça não é uma coisa que fica voando. Graça é todo o poder de Deus que está dentro de você com tudo que Ele é. Liberado para você viver. É que nem um cofre que já tem a chave e o segredo. Agora você tem que saber manusear para tirar. Você vai ter que começar a mexer com isso. É a sua vida que está envolvida. E que vai ajudar a sua família, se você entrar nisso. O que você ama tanto é a sua família. E você está onde? O cofre trancado, a chave perdida. E o tesouro lá. E vai perecer todo mundo. Que é isso? Larga a mão de ser do mundo. Muda a cabeça. Tá? Então nós já temos tudo no nosso espírito nascido de novo. Então nós não precisamos fazer nada para ter fé. Mas não é com a fé que nós pegamos o que está na graça?
A graça é de Deus, ok? Mas não que a fé não seja, porque a fé é de Deus também, só que vai ter que passar para mim. Agora, para eu ter acesso, é conforme eu mudo a minha mente. Aí eu vou ter fé, porque daí eu creio, mesmo. Eu não fico duvidando. Um dia eu estava lá, cortando, sei lá, carne, nem sei o quê. E eu não sou muito boa com esses negócios, não. Mas sei lá, gente, eu fui cortar, mas olha, eu arranquei uma lasca do meu dedo aqui na hora. Mas, gente, foi horrível. Acho que precisava até de pontos. Mas eu fechei aqui, comecei a orar, que aquilo arde pra caramba. E assim, isso não foi agora. Isso foi, sei lá, 35 anos atrás. Sempre eu fui. Desde o dia que eu aprendi, eu comecei a fazer. Eu creio no que Deus fala que é para fazer. E fui orando e aquele sangue estagnou. E eu falei, você vai cicatrizar em nome de Jesus. Eu tenho até a marca hoje aqui, até hoje. E aquela pele foi grudou ali. O que você faz na hora que acontece alguma coisa na sua vida? Você se joga no chão, liga para todo mundo, chama todo mundo, faz um escândalo, vê o que precisa. Né? E Deus você nem lembra que Ele existe. Como é que você quer andar na fé? Como é que você quer ter o poder de Deus liberado na sua vida? Depois você quer que os outros fiquem orando para você? Você tem que ter fé junto, para que quando a pessoa ora para você, junto com a sua fé, é que acontece milagre. Porque Deus não fez milagre para ninguém que não teve fé na terra dele. Ele falou, vamos embora porque aqui não dá. Não foi? Está lá no Evangelho. Ele falou, aqui não dá. Então diz, ele fez pouca coisa ali, que nem foi grande milagre, uma coisinha ou outra. Porque a atmosfera daquela cidade era de incredulidade. Esse aí é filho do José, da Maria, o carpinteiro. Olha lá os irmãos dele, aqueles lá. Agora ele vem aqui dar uma de profeta. Tá bom. Vocês estão acompanhando? Você tem que mudar a tua mente. Vai estudar, vai ler Bíblia. Para de ficar andando com o mundo. Não está mais na hora. Você está vendo a bagunça que está o mundo? Nossa, gente, Apocalipse. E você está fazendo o quê? Você vai junto com o Apocalipse? Você vai rodar? Isso, fica no mesmo. Amanhã, a semana que vem, fica igual, não faz nada. Gente, é assim que o povo viveu na época de Noé. Ele pregou 120 anos, que ele levou para fazer aquela arca. Só se falava uma língua só no mundo inteiro. O mundo era populoso. Não era 3 gatos pingados lá não, no Oriente. Que isso? Era tudo cheio de gente, habitado. E eles vinham ver, quem é esse louco? Porque saía falando, todo mundo, um fala para o outro, não é assim? E vinham ver, o que é isso? Uma coisa monumental, gigantesca. Nunca choveu, o que é isso? Mas vai para onde isso? Tá? Ele se ergueu lá mesmo, veio tudo aquilo, esse mundo virou de cabeça para baixo, morreu todo mundo, só ele. Com a família dele, 8 pessoas ao todo. Quando acabou e desceu tudo, ele estava no mesmo lugar. Como é que pode isso? Tsunami em cima de tsunami. Ele estava no mesmo lugar. Era lá mesmo que ele morava, que ele vivia. Para aqueles lados das montanhas do Ararat, na Turquia, era lá mesmo. Na Armênia, Irã, aqueles pedaços ali. Se andou um pouquinho, mas era ali. Era para estar aqui, na América do Sul, de repente. Não. Então, o povo nem ligou, 120 anos, diz que vai, Deus, tudo gente que já tinha ouvido falar de Deus, mas não queria saber. Agora é a mesma coisa, isso é um apocalipse, até ímpio aí na rua está falando. Não, isso é um apocalipse, né? Você não acha? Eu falo, eu acho, então está na hora de buscar Jesus, eu falo isso. Está na hora de buscar Jesus, entra por aqui, mas depende da pessoa, se uma hora ela vai se despertar, a gente não conhece o coração, mas nem dá retorno. Não, eu já estou buscando, não está não. Vocês estão acompanhando, gente? Que não sejam vocês, eu não estou falando para gente estranha, eu estou falando com gente nascida de novo aqui. Vocês nasceram de novo, quem está em casa, mesma coisa, isso não estou falando com gente do mundo. Você tem que abrir o seu coração para você mudar de vida, porque nós estamos vivendo os finais dos dias, dos tempos.
Não, o mundo vai acabar. Não, o mundo não vai acabar. Eles pensam que vai ser igual ao de Noé, que vai acabar tudo. E, não, coitado, estão tudo mal informados. Não é isso não. Jesus vai vir resgatar a igreja, vai ser a grande tribulação. 7 anos. Um governo só. Demoníaco, satânico. Que é assim, o comunismo no mais alto grau de matança e de carestia, de falta e de ruindade. Você quer ficar aqui, nesse lugar? Não, Deus está te preparando, você está fazendo o quê? Está vindo todo dia isso. Já faz uns 4 anos que nós estamos nisso, não? Ou 5. Quem se mexeu nisso? 1 ou 2. O que vocês estão fazendo? Outros até foram embora, porque, não, vamos fazer a nossa doutrina. É a igreja que salva a gente. É a doutrina de Cristo Jesus, pensa nisso. Então, versículo 8, olha aqui o que Jesus está falando para nós, versículo 8 de Efésios, capítulo 2. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. Ele não está falando da salvação, ele está falando da fé. Porque é dom de Deus a fé. Ele não está se referindo à salvação. Ele está falando que a fé não vem de nós. Essa não é uma fé humana. Para ser salvo, não é com a fé humana, absolutamente, porque ela é baseada, a fé humana, limitada e baseada nos 5 sentidos. Que é o quê, hein? Ver, provar, provar para ver se é bom, né? Para ouvir, para tocar e para sentir. As pessoas, os cristãos, a maior parte, vive, 90%, 99%, vive nos sentidos, nos 5 sentidos. É uma fé limitada. Não é essa fé que ele está falando aqui. É a fé, isto não vem de vós. Então veja Romanos capítulo 10. Depois, outra hora, nós vamos voltar para cá. Quanto mais você vai ouvindo, mais você vai entendendo o que Deus fez por você. Então, meus queridos, você não foi salvo com a sua fé, tá? Alguém veio falar de Jesus para você e você, bacanão, aceitou e foi salvo. Não, senhor. Quando se falou de Jesus, a fé está na pregação. É o que eu vou ler aqui. E é isso que salva, a verdade. Então, presta atenção. Porque você tem que saber o mecanismo da salvação. Como é que foi? Para você estar estruturado, não é melhor você saber? O que você está fazendo? Agora o cristão está aqui que nem cego, não sabe se vai para lá, se vai para cá. Vai ficar na grande tribulação? Porque eles acham que é toda a igreja. Quem está dentro da igreja é que vai ser salvo. Não é. Ou seja, que vai ser arrebatado. Não é, gente. Tem que estar vivendo. Você está se preparando para ir? Para Jesus te pegar? Porque vai ser nos ares, nós vamos ser elevados. Você está transformando a sua vida, a sua mente, para você ir. Compensa você fazer isso, viu? Não ficar pensando só, não. No carro novo, na casa nova, no novo empreendimento que você está fazendo, só está pensando nisso. Você não está pensando no empreendimento da tua alma, que é a mais importante. Que nós não sabemos que minuto, que horas, quando. Mas que está remindo o tempo, tá, não? Está ficando de um jeito insuportável, sem condição. Maldade pura. Tá? Então veja Romanos 10, versículo 17, diz assim: e assim a fé vem pela pregação. Não, mas vem por ouvir. É melhor aqui a colocação. E por ouvir pela palavra de Cristo. Então, quando alguém fala a verdade para você, essa verdade tem a fé de Deus, que é a palavra. Isso que eu estou falando com você, da palavra. A fé de Deus está na palavra dele. Quando a pessoa está falando com fé aquilo. Com a fé dele, obviamente, que vive aquilo. Porque tem muita gente que fala o evangelho, mas não tem fé. Aquilo vai para o vento. Porque não é a verdade na vida da pessoa. Está cheio de gente pregando o evangelho, mas nem todos pregam a verdade. Você tem que entender isso. Por isso que você tem o Espírito Santo, estudando a palavra para saber quem está pregando o que, até onde.
Que nem o pastor David disse, bom, eu achava que ele era lindo, meu pastor, ele pregava tão bem que ele falava certas coisas que eu caía até no chão com a unção de falar, mas que demais. Depois comecei a orar em línguas, estudar a Bíblia, e falei, nossa, ele está tão diferente, esse pastor. Ele falava umas coisas que eu caía até da cadeira, mas agora ele está chato, ele está errado, não é isso. Está errado. Ou então, de vez em quando, ele fala, não, agora parece. Ele falava assim, meio certo não tem. Não tem meia verdade. Quando a pessoa fala, a palavra tem que ser verdade inteira. Senão a pessoa não está naquilo. Então vocês têm que orar em línguas, estudar a palavra, para saber se o que vocês estão seguindo é a verdade. Porque pode estar falando da Bíblia e não ser a verdade. Está prejudicando o cristão. Está trazendo incredulidade. Não tem poder de Deus liberado. Pensa nisso. Ai, mas é porque é dura. Não, é dura porque está no pecado. Quem está no pecado, está escrito lá no 1 João. A palavra de Deus é dura e pesada mesmo, que você tem que cair fora disso. Agora, se você está liberto, é uma delícia, é ótimo. Pode falar mais, porque é isso mesmo. Tá? Então, a palavra de Deus, isso aqui, que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Cristo, isso aqui tem a fé de Deus. Porque é Ele que falou isso. Agora nós estamos falando o que Deus falou e vivendo. Então, a fé de Deus está na palavra dEle. Pensa nisso, quando você for ler, quando você for falar. Por isso que quando um dia Deus falou para mim, olha, quando você lê a Bíblia, creia no que você está lendo. Falou isso para mim. Creia, pronto, aquilo, gente, foi que nem a luz do sol do meio-dia. Eu falei, maravilha, eu creio, é Deus que está falando, acabou. Não vou questionar, isso eu não entendo, eu vou esperar. Eu não fico aí, Adão tinha umbigo, sei lá, não tem isso. Eu não questiono nada, não. Se eu não sei, eu fico olhando e falo, isso não tem importância. Porque na hora certa que eu estiver preparada, Deus vai me dar a revelação. Tá? Então, quando nós ouvimos a palavra da verdade, nós cremos e recebemos a salvação. Porque foi falado de Jesus para você. Vem para Jesus, Ele é tão bom, olha, a minha vida mudou, Ele pode resolver esse seu problema, Ele é maravilhoso, e Ele justamente morreu no seu lugar, para que agora você tenha uma vida nova, a esperança. Você está falando o Evangelho, que tem a verdade dEle, por isso a fé dEle está ali. E é por isso que a pessoa aceita e recebe a salvação. Foi isso que aconteceu conosco. É simples ou não? Então, por isso que quando você fala de Jesus, estou falando com a moça do caixa, cada vez é uma. Nossa, Apocalipse, né? Assim, então, por isso que tem que buscar Jesus, tem que orar. Vai lendo a Bíblia, lê Bíblia. Jesus é que salva, Ele vai nos livrar desse mal. A pessoa nem responde, porque nem sabe o que é. Mas uma hora lá, isso foi um pé para chegar no outro. Vocês estão acompanhando? Isso que eu falei tem procedência, a fé de Deus está lá. Nessa palavra, porque é a verdade. Então isso toca aquele coração, a pessoa crê que realmente é Jesus e recebe a salvação. Está escutando, pessoal de casa, como que é? É bom saber disso, por isso que você tem que estar firme na palavra, para você anunciar o Evangelho, tá? Então a fé está onde? Na palavra de Deus. Por isso que quando você lê, você pode crer. É Deus falando. Olha que demais. A Bíblia é maravilhosa. Qualquer pessoa que começa a ler o Evangelho, todo dia, lê um capítulo por dia, absorve. Você vai ver que a tua vida começa a mudar, porque você começa a pensar naquilo, crer, e aquilo começa a mudar a tua vida, ou não? Claro, fala desde que você começou a ler. Gente, antes era ignorante total, 100%, porque nem lia a Bíblia, ficava escutando conversa dos outros, sei lá se estava certo. Não, meio certo, que também não é certo. E aí vai, né? Não estava tendo retorno. Fala. Cada vez que você lê agora, você não está indo mais fundo. Puxa vida, isso aqui é o máximo, Deus está falando. É isso que eu vou fazer. Não, isso aqui é que eu não vou fazer mesmo. Porque Deus já mostrou o resultado, tá? Então, se você quer firmar a sua fé em Deus mesmo, então você põe o seu coração na palavra de Deus. O seu coração tem que estar firme na palavra de Deus.
Você não precisa ficar falando versículo para dizer que você está andando, porque o jeito que você está andando dá para ver. Precisa falar que agora ainda está claro, que você não precisa acender luz lá fora? Dá para ver, gente. Quem anda com Deus dá para ver, não precisa ficar falando. É bárbaro. É simples. Né? Tropeça aqui, cai acolá, mas de pé se levanta e começa a louvar, porque é isso aí, dá um trupicão aqui, mas levanta e já vai lá para frente e vai andando com Cristo Jesus, porque Ele é a verdade, Ele é que está, a fé nos faz isso daí, tá? Então, a mesma fé que nos salvou, lembra o dia que você se salvou? O que você fez, hein, para ser salvo? Você levou quantas caixas de mantimento lá para você ser salvo? Que empréstimo no banco você teve que fazer para trazer para você ser salvo? Que sacrifício que você teve que fazer? Ficar um mês sem comer nada, só água. Ou o que mais que você teve que fazer? Você teve que andar de joelhos e vir de joelhos até a igreja, quem sabe? E tal. Que sacrifício que você fez para ser salvo? Você nem sabe como que foi o processo. E num minuto, fração de segundo, você foi salvo e você começou a adorar Jesus. Lembrar dele. Algo novo aconteceu aqui dentro. Então, gente, este processo da salvação, o que aconteceu com você na salvação, está dentro do teu espírito. Aquele poder. Não é bom você saber disso? Está abrindo aí tua mente? Não está escondido, trancado em lugar nenhum. E vamos ver se você merece ou não merece. Ué, mas quem que merecia? Ninguém. Não é questão de merecimento. É a graça. Deus fez uma aliança com Cristo Jesus. E nós entramos nessa aliança. Estamos junto com Cristo Jesus. Então Deus fez uma aliança conosco também. E Ele não quebra aliança. Ele nunca quebrou. É eterno agora. Você é salvo, essa salvação está no seu espírito, o poder de Deus está na sua nova natureza. Então você não vai perder a sua salvação, porque você não orou tanto, porque você desleixou um tempo, porque você resolveu fazer outra coisa. Fé não é esse negócio vai e volta. Não, senhor. Não tem esse negócio vai e volta. Recebeu a fé, a salvação, a fé você tem lá. Está no teu espírito. Tá valendo? É mais simples do que você pensa. Então, a quem complica é a nossa cabeça. Pensa nisso. A cabeça complica demais. E nunca chega, sabe, no resultado. Faz conta. Não chega. Porque é errado. É a cabeça. Não é por aí. Então, gente, a fé está sempre lá no seu coração. Você pode saber disso. A fé está... não, mas acho que eu não tenho fé. Você quer orar porque você tem mais fé que eu? Ei, você tem que ter fé também. Nós dois juntos, vamos lá. Porque se você diz que você não tem fé, eu não vou orar. Não adianta. Porque se você não tem fé, eu não vou orar. Não resolve. Né? Senão, a pessoa já tinha aceitado Jesus. E não é por aí. Então, Gálatas 5, vê lá. Tá valendo isso? Não é o máximo? Ai, que delícia. Essa palavra, eu amo. Então, eu vinha falando alguma coisa dessa para Fernando. Eu falei, Fernando, é que eu quis brincar, né? Porque eu falei, meu Deus, eu estou pregando. Já é o meu jeito, que eu quero que ele entenda. Aí ele falou assim, é por isso que eu vou ser um pregador um dia. Falei, então, você está na escola, é isso aí. Toda a glória a Deus, vai falando, né? Porque falando certo é isso aí. Não pode falar errado. Então, vamos lá, Gálatas 5, versículo 22, olha só isso aqui. Mas o fruto do Espírito é amor. Dentro do amor está tudo o resto, ok? Como eu já disse um dia aqui, vocês estão lembrados? Não é? Então, o fruto do Espírito é amor, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas na lei. Isso aqui é o que Deus é. E é isso que Ele pôs no nosso espírito, tá no teu espírito. 24 horas por dia, constantemente. Tudo isso aqui está dentro de você. Ai, mas eu fui tão má para aquela pessoa. Gente, ai meu Deus.
Ah, então eu não tenho nada disso aqui. Mas eu fiquei com uma raiva. Isso aí é carne. Isso é carne. Não é o seu espírito. Por isso que ele diz aqui, por isso eu digo para vocês, andar no espírito e não na concupiscência da carne. Você que vai vigiar. Quanto mais você andar com Jesus, mais comunhão você tiver com ele, menos carne você vai ter. Você vai andar menos na carne. Porque depois você vai andando nessa bondade de Deus, que é só Ele fazendo favores para você, e você tendo o poder dele para resistir todo o mal que vem contra você, porque nós temos que resistir todo dia, limpeza. Vai, não quero, não aceito, isso, em nome de Jesus, babá. Você faz limpeza, você vai mandando esses diabos embora, porque eles vêm todo dia. E os que ainda ficaram lá meio que incubados, mas eles não têm ação. Eles não podem ir adiante daquilo que você está combatendo. Então, o que está no seu espírito é tudo isso daqui. Então, você nunca está sem fé, meu irmão, minha irmã. Você nunca está... Ah, eu não tenho fé para ser curado, acho que eu vou morrer. Quem vai morrer? Coisa nenhuma. Você tem sim fé. Está no seu espírito. Você é uma pessoa de fé. Mas a religião não fala isso. Vai atrás da religião que você morre. A religião te mata já. Não, porque você, meu irmão, você não tem tanta fé, tá? Você é esculhamba com a gente. Não dá, gente. Que é isso? Vai atrás de religião, vai atrás de Jesus, do Espírito Santo. Ele está falando tudo aqui. A gente não vai perder a fé, tá? Só que o problema é o seguinte, você vai crer ou não? Isso vai depender de você. Porque ele falou que nós já temos tudo isso aqui, está no nosso espírito. Você vai operar com a fé que Deus te deu ou não. Isso é prática. Entendeu? Ninguém me ama, ninguém... Epa, o cara que cantava isso, se ele não aceitou Jesus, ele está com esse disco lá no inferno até hoje, toda a eternidade. Porque não aceitou o perdão de Cristo Jesus. Vocês estão me acompanhando? Você não tem que andar nisso. Muda a tua cabeça, está infeliz por quê? Você quer retorno dos outros, você tem retorno de Cristo Jesus. É para você dar amor, não é para você receber dos outros que não tem. Porque ninguém vai te dar o que eles não têm. Quer queixando, você ficar queixando, a pessoa não tem para te dar. Você tem, porque está no teu espírito. Então muda a tua atitude. Tá vendo? Ah, isso é eu. Ué, foi só Jesus que fez tudo. E não ficou reclamando, te deu a vida dele. Isso é insatisfação espiritual. Porque você não conhece quem você tem no seu espírito. Quem é? Então você fica na carne com essa conversa fiada aí. Vocês estão me acompanhando? Para com isso. Você vai ficar infeliz. Esse mundo não tem nada de coisa boa para nos dar, tá? Então, é importantíssimo você saber que você recebeu a fé, ela foi dada para você na salvação. Está escrito lá em Romanos. Agora não estou ligado. Está escrito lá em Romanos 12, que nos foi dada uma medida de fé na salvação. Tá? Essa medida de fé depende o quanto que você vai explorar. Pô, se agora alguém disser, eu te dou a Amazônia inteira, você vai lá explorar? Não, fica lá então. As riquezas estão lá, o problema é teu. O céu inteiro foi te dado e está no teu coração. E daí? Você não explora? Anda aqui com o diabo. Essa vida miserável, horrorosa, porque quando você deita, você não é feliz, está faltando coisa. É Jesus. Você quer mais, que nem Adão e Eva. Ah, essa árvore, ela que é boa, olha que fruto. Pô, digamos que tinham 1000 árvores para eles explorarem. Só aquela uma ali, 1001, uma ali, que não é para pôr... Ai, essa, é isso aí que o diabo faz. O mais que você tem... Não, eu preciso ter mais, Menos Jesus. Está errado isso. Você está no foco errado, porque isso não te satisfaz. Quando você chega na sua casa, fecha a porta, não bate bem. Está faltando coisa. Está faltando Jesus, porque você está querendo coisa que não te supre. Deus te dá em acréscimo tudo, além. Mas ele tem que ser o primeiro. Está faltando isso, a verdade na sua vida. Está valendo? Bom, eu não estou condenando ninguém. Eu falo você porque eu tenho que falar com alguém, né, gente? Aleluia. Mas amém. Não estou atirando pedra.
Isso é para você entender o quanto que você tem de Deus e você não usa. Você ganhou a Amazônia inteira, você nunca foi lá nem ver. Fica aqui, na poluição. Tá valendo? Doente. Todas as árvores medicinais estão lá. Digamos, você recebeu tudo de Deus, do céu. O próprio céu, que é Jesus Cristo, você recebeu, está no teu espírito. E você fica aí criando castelo de areia, tá? Então, Jesus falou que o nosso problema, na verdade, não é a fé, mas é a incredulidade. Isso está escrito lá em João 17, versículo 20, tá? Nós vamos lá depois, eu não vou agora lá. Mas o problema é a incredulidade. Ai, eu aceitei Jesus ser incrédula. Ah, tudo bem, mas aí, você está sabendo andar nisso? O que está te faltando que você não consegue andar? Isso é incredulidade, olha. Você já tem a fé para ter tudo. Então vai trabalhar com isso. Ter comunhão com Deus, conhecer Jesus Cristo. Ter revelação de quem é Jesus. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Quanto mais você adora, lê Bíblia, ora, vai falando, prega para você. Pega um ensino e fala aqui, ó, eu vou estudar esse negócio aqui e eu vou ter que entender, por isso eu vou estudar. E eu vou pensar nisso, e eu vou começar a pregar. Peraí, como que é isso mesmo? Ai, deixa eu ver. Ai, tá. Então, eu preciso crer na palavra de Deus, porque a fé está na palavra de Deus. Deus é o que ele diz, é isso. Começa a pregar, ué. Mas não quer dizer que você vai pregar. Porque nem todos foram chamados para pregar. Mas você tem que pregar para você. Vai estudar, pregar para você, meu filho. O que você fica fazendo? Vai ler Bíblia. Quase morre e dorme. Não tem gosto, não tem sabor. A palavra de Deus é vazia. Você vai lá, outra vez, Cristo Redentor. Se você visse Jesus agora, você caía de 4 aqui desmaiado. Nem ia aguentar a glória, pensa nisso. Agora a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, você não aguenta. O que você quer? Né? Mas também não quer passar daqui para lá, né? Ah, não, peraí. Então, se você conhecer Jesus, você, se passar, passou, e daí? Não vou sentir nada. Quando eu morrer, não quero fita amarela. Nenhuma vela. Não adianta ficar chorando no caixão. Adiós. Adiós, muchacho. Falou? Vai ter que passar uma hora daqui para lá. Mas que passe muito bem, e não com doença. A hora que Deus chama. Se a sua missão não foi cumprida, tem que ficar aí. É isso aí. Tá valendo isso? Gente, tá cheio de verdade isso tudo que eu tô falando. É verdade de Deus. Tá? Mas espera aí. Aonde que está essa incredulidade? Cristo Redentor nos ensina, por favor, Espírito Santo. Mas eu ensino. Ele já me ensinou. Está nos 5 sentidos. Ver. Ah, não. É que o médico falou. Gente, eu amo os médicos, oro por eles. Deus seja louvado por eles. Eu não tenho ódio de médico, não estou contra eles. Mas eu estou falando de diagnósticos. Ele está baseado num diagnóstico da ciência. Ele não tem mais acesso além daquilo. Ele é limitado. Se o exame deu certo, falou, ó, beleza, ele acredita. Se o exame falar assim, ó, nada vai morrer, ele acredita, ele não pode fazer nada. Ele está baseado na ciência. Deus não é ciência, Deus é vida. E Deus é Deus, acabou, é o poder e a glória, amém? Está valendo? Então, esses 5 sentidos aqui, se você souber andar no espírito, o seu espírito nascido de novo, que você não precisa ver, porque você crê no que Deus diz, que a fé vem da palavra, tá? Ela traz fé para você. Então, você, quando acontece alguma coisa, não importa se você vê ou não, porque você crê no que Deus fala, é diferente. Fé é isso, verdadeira. E daí, não vai te abalar. Seja o que for. Seja o que for. Você não vai, sabe, entrar em depressão, gritar, fazer aquele escândalo e ficar já desanimado, xingando, sei lá o quê, ou então, é melhor morrer. Ixi, você está pronto para chegar na frente dele? Melhor ficar aqui para ver se conserta mais algum pedaço, né, gente? Não é que ele vai estar com uma vara, com
espada para fazer coisa ruim, mas as nossas obras serão testadas no fogo, meus queridos. E se queimar tudo, não vai ter galardão. Vai ser pior, né? Vai ficar lá, sabe o que é? Nunca vai ver a face de Deus. Eternamente. E a ponto final. Não foi para o inferno, amém, mas também nunca vai ver Deus, ter o prazer de ter Ele e viver no prazer dEle. Ah, faz favor, gente. Então, merece você mudar de vida aqui agora. Não ficar focalizando esse mundico aqui, podre, miserável, de trevas, pecador. Não é por aí, de jeito nenhum, tá? Então, a sua fé está no Espírito. E também tem mais. Não é que precisa ter mais fé, ter uma fé gigante. Não existe mais fé. Fé é fé, é uma fé. Tá? Porque Jesus não teve que ter fé mais, ou para certas situações, ou menos. Isso não existe, é uma fé. Já está no seu espírito, a dose. O tanto que você precisa de fé, já está lá, tá? O nosso problema, na verdade, é a incredulidade. Não é preciso ter mais fé para eu receber o que eu estava precisando, o que eu estou precisando. Eu preciso comprar uma casa, gente. Eu preciso comprar um carro. Eu preciso, sei lá, eu preciso estudar, eu preciso pagar a escola, eu preciso ter fé. Não, fé você já tem. Você não está sabendo andar na fé. O problema é a incredulidade. Porque se você tiver fé, você está abençoado. Porque você já está abençoado no Espírito. Ela fala bastante vezes, eu estou abençoado, eu estou abençoado. Eu sou abençoado, o Senhor já me abençoou. Eu estou abençoado, eu creio, eu recebo. Você tem que falar para mudar a tua mente. Falar, eu não estou abençoada, nada dá certo para mim, tudo que eu ponho a mão não vai para... Ixi, pronto, é o que você acredita. Ainda reforça com a tua palavra. Né? Eu tenho azar. O dia que eu ponho essa roupa, chove. Puxa vida. Opa, para. Você nasceu de novo, sai fora dessas mandingas, gente. O que é isso? Macumbaria? Isso aí é coisa de homem ímpio, velho. Larga a mão. Você nasceu de novo. Não é sorte. É o poder de Deus que está em você, é bênção. Aonde você for, você vai ser abençoado. Na entrada e na saída. É isso aí. Tá valendo? Então, isso tem que estar tudo dentro de você, essas coisas. Você tem que lembrar de tudo constantemente, porque a sua mente é poderosa, a mente espiritual que Deus te deu. O Espírito Santo te ajuda. Desliga a televisão, desliga essas porcaria de mídia aqui o dia inteiro, vendo conversa disso, daquilo, e coisa que não presta. É que eu fico vendo programinha. Programinha? Você tá doido? Você quer morrer? Desliga a televisão para sempre. E fica ouvindo palavra, ensino, lendo Bíblia, adorando a Deus, orando em línguas. Você vai ficar uma pessoa seletiva. Eu não aguento isso, aí não dá não. Pensou? Você vai às vezes visitar alguém? Eu não estou indo visitar ninguém agora porque não dá mais tempo, né, gente? Meu tempo está muito curto. Tá certo? Tá pouco ainda. Mas você vai visitar alguém, tem bem na sala uma televisão. Pelo amor de Deus. Nós viemos aqui para conversar, ou para quê, amigo? Ver essas porcaria? Não. Não, se você chegar no ponto que eu estou, você não vai mais ver ninguém. Porque ver televisão na casa dos outros. Pensa. Nós estamos aqui entre família. Eu não estou vendo assim, vocês... exatamente, mas aqui no meu espírito eu vejo vocês, eu estou falando com você, como eu falo com eles aqui, eu amo vocês, estou falando para você que está em casa, eu falo com amor, porque Deus fez essa mudança na minha vida, foi tão maravilhoso, eu ter largado dessa televisão, essas coiseiras, não interessa, essas porcarias, uma manchete tá bom, para que você vai se enfiar? Aquele é que nem novelica, que não sai, cada dia fala uma mentira de cá, uma mentira de lá, uma mentira de cá. Para que você está vendo isso? Para você ficar alarmado, crendo? Ninguém vai dar jeito em nada, é só Deus. Só que na hora que você for votar, porque quem precisa ter documentos certos aí, precisa estar de acordo com o título, que no nosso país é assim, né? Você que é cristão, você tem que ver em quem você vota, tá? Porque se a pessoa é comunista, você não pode votar. Como é que você vai votar num comunista?
É isso aí, você tem que pensar muito bem nisso. Porque comunista odeia o evangelho. Eles queimam as Bíblias e põem os cristãos no fogo. Também, e na cadeia. Tá? Então, gente, é isso aí. Se você quer ficar assistindo coisa, o que você acha? Quando você for votar, é lá que você faz o certo. Você não tem que depender de homem nenhum, você depende de Jesus. Porque para ele não tem crise e ele te sustenta, ele sabe fazer tudo abençoado para você. O seu trabalho, ele abençoa o teu suor, o teu ganho, com honestidade, é isso aí. Tá? Então, ter fé é focar naquilo que Deus diz ou faz. Você tem fé no que Deus mostra aqui na Bíblia, que ele fez tudo aquilo? É isso que é fé. É focalizar isso. O que ele fez? Isso é fé. Se você tiver fé no que ele fez, que a Bíblia relata tudo, ele está fazendo na tua vida. Então é por aí. Agora, veja que aqui mesmo em Gálatas, capítulo 5, versículo 6, vamos continuar. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas a fé que atua pelo amor. A fé atua pelo amor. Você tem que considerar do fundo do seu coração o quanto Deus te ama. Você tem que meditar nisso. Ele morreu por mim por amor. Eu não merecia. Eu nem pedi nada. E ele foi adiante e fez, porque ele viu a destruição da minha vida no inferno por toda a eternidade. Ele me chamou para ser dele, isso é amor. O Senhor me ama, porque o Senhor me chamou, eu nem queria. O Senhor me chamou, até que eu fui. Porque não foi na primeira. Ele ficou te rodeando. Então, você tem que considerar o quanto Deus te ama. E não o resultado médico. Não é isso que é para você considerar. Se Deus te ama e foi de atrás de você, para te chamar, é para você morrer com câncer agora? Você tem que visualizar o quanto Deus te ama na palavra. Como ele morreu com as doenças no corpo dele para te dar cura agora. E você assim, mesmo, mas tá doendo, mas tô passando mal, porque eu não consigo isso, porque eu não consigo aquilo. Você tá passando mal? Não fica falando. Confessa o que Deus fez. Você tem que crer no que Deus fez. Focalizar isso. Para você não andar na incredulidade, perder toda a incredulidade que está na tua cabeça. Não importa sintoma. Todo dia vem um sintoma, e daí? Isso daí eu já vi. Não é assim que os outros fazem? É nojento, então nem fala com os outros. Estou com isso, sabia? Por que você fala isso? Vai lá orar. Eu repreendo, diabo, você sai daqui agora. Pela chaga de Jesus já fui curado. Eu repreendo esse espírito de doença tal, X. Pode sair daqui. Porque doença é o diabo. Não que você fez um pecado. A doença é maligna, é de Satanás. Por isso que é maldição. Não é Deus que manda. Ele vem de qualquer jeito, porque nós não fomos redimidos ainda. Esse corpo físico. Ele vai ficar aqui, vai virar pó. Por isso que nós nem podemos ver a glória de Deus. Porque a gente cai e não aguenta. Cai morto na hora, porque não aguenta a glória de Deus. Então, é suscetível receber o pecado nesse corpo. Ele recebe a doença. Mas não é para instalar. Vai orando, isso aqui é sinusite, sabe? Eu tenho isso mesmo. Você já confessou que você tem dinheiro? Eu não tenho, eu estou pobre. Meu Deus, não sei como eu vou pagar. Isso, então. Vê só o que você fala. Agora, você tem sinusite, você tem, o que mais? Hepatite, tudo que é ite. O que mais que você tem? Puxa vida, gente. Entendeu? Alergia, tudo isso é diabo. Eu já trouxe aqui, nós já fomos redimidos disso tudo. Tem que mudar essa conversa. É porque você anda com essa gente. É essa conversa. Você sabe, porque o meu câncer... ter logo... Eu não quero isso teu, não. Some daqui. Sai fora, diabo. Demônio de câncer. Não pode falar.
A religião é dose, tá? Estão me acompanhando? Então é isso. O meu médico, a minha doença, o meu remédio... Ou não, o meu remédio é Jesus. Porque Deus falou, eu enviei a minha palavra para te curar. Glória a Deus, é Jesus. O meu remédio, o Senhor é o meu remédio, o Senhor é a minha cura. Eu confesso, e daí? Pode demorar um ano, depende, né? Depende da pessoa. Pode demorar um ano, pode demorar um mês, pode demorar 5 segundos, 5 minutos, sei lá. Depende. E vai, sim, tomando os remédios, porque você ainda não está com a fé lá naquele lugar, para você não morrer. Vai fazendo os tratamentos, óbvio. Com fé. Na palavra, em Cristo Jesus, não no médico. Porque, coitado, gente, ele só tem aquilo. Ele só tem os exames. E aquele tratamento, ele é baseado naquilo. Se der certo, que bom. Se não der, ó, cuidado que volta. Puxa vida. Mas que ânimo, hein? É isso que eles falam? Tá, mas se voltar, eu já vou te dar aqui uma prescrição, porque de imediato... É nisso que ele acredita que vai voltar. Que você vai ficar doente. É porque ele vive nisso, coitado. Tá certo? Estão me acompanhando? Qualquer coisinha, você corre lá no médico. Segunda, terça, quarta, quinta... Opa, sábado, domingo não, né? Porque vem para a igreja, acho. É melhor você vir para a igreja mesmo. Porque aqui Jesus cura. Ele falou, eu vim para os doentes, não vim para os sãos. Tá valendo? Você fica escutando isso, quando você chegar lá em casa, mas eu orei, não... É lógico que você está cheio de incredulidade, não é na primeira, né? Você não é Jesus que falou uma vez e... Então vai falando, todo dia, bastante a sua cura. A minha pressão é não sei quanto, sabia, 26, você não morreu? Nossa, Deus te acudiu, hein, cara? Porque 26 já era para você estar no caixão, meu amigo. Então por que você não vai orar? Porque Deus cuidou bem de você mesmo, hein? Porque não foi o diabo, não, porque ele veio feroz para te matar. E vá que pressão você não vai subir mais, você está ouvindo pressão? Porque o teu corpo ouve o que você fala. Porque Jesus já mostrou aqui. Ele falou para a sogra de Pedro, febre sai, e a febre saiu, ela foi curada. Quer dizer que o corpo ouve. Trata de falar com o teu corpo. É porque eu tenho sinusite. Aí eu conheço. Então, passa perfume nela, que você está achando lindo, põe brincos, põe, sei lá, colar. É lindo. É lindo. Para de falar que você tem. Cristo Redentor. Tá vendo o defeito? Para de ver televisão, para de ficar escutando mídia. É isso, ficar conversando com gente que só fala isso o dia inteiro. Lá em casa eu rebato. É isso que eu estou fazendo aqui, eu faço lá em casa. É com a empregada, é com o Fernando, é quem aparecer na porta. Não, senhor, isso não é não, Fernando. Aí ele fica quieto. Você pensa que não está entrando? Às vezes, você não falou que... Eu falei, sim, senhor, e eu estou combatendo. Reforço. É isso aí, o diabo veio me atacar, mas eu estou reforçando. E eu já estou falando, o diabo vai saindo, que eu não aceito. É isso que eu fico orando lá o dia inteiro, é isso aí que eu faço. Estou com Deus. Eu não vou aceitar. Você tem poder de Deus, está em você. Agora, você tem que praticar, né? Mas não dá tempo, né? Porque eu trabalho tanto. Mas você não trabalha 24 horas por dia, faz favor, tá? Eu durmo menos agora, muito menos. Eu adoro dormir, gente, sempre adorei. Não precisa tomar remédio, não. Eu dormo na hora. Mas eu levanto cedo para orar. Às vezes é 4h20, 20 para 5, às vezes é 5. Tem algum dia que eu falo, bom, hoje eu vou levantar 5h30. Já está tarde. Para mim já é tarde. 6 horas, gente, 6 horas já é só raiando. Porque eu acostumei ficar com Deus. Porque eu tenho que trabalhar depois. Eu tenho serviço da minha casa que eu tenho que fazer. E eu faço correndo. Porque eu quero ir para Deus. Entendeu? A minha vida é Deus. Por isso que Deus mandou eu vir aqui falar com você. Senão eu não podia falar isso. Tá certo? Então, aonde que a gente pega muita incredulidade? Também. Na nossa sociedade, né, gente? Porque ela é incrédula. Só fala coisa negativa, que não dá, só nojeira. Nós vivemos numa sociedade. Por isso que você tem que sair dessa sociedade.
Você tem que se apartar. Já chegou a hora de apartar o trigo do joio. É isso aí. Se você quiser andar com Deus, tá? Eu estou falando isso porque, gente, como eu disse, vocês são pessoas diferentes. Vocês nasceram de novo, né, pessoal de casa? Vocês são pessoas diferentes. Vocês nasceram de novo. Vocês têm ouvidos espirituais para ouvir isso que eu estou falando. Bate com a Bíblia. Não é loucura para o mundo, para um ímpio ouvir falar isso. Entendeu? Mas eu rebato. Porque eu falo com meu marido, às vezes. Fala, não, Ana Maria, não, você não entende nada. Entendo da verdade que é Cristo Jesus. Ele é Deus, ele é absoluto, ele é mais do que isso. E está escrito assim na Bíblia. O diabo fica quieto. Porque é o diabo, estou falando com o diabo. O diabo sabe. Porque eu já não preguei a semana passada? Que o diabo, ele crê. Ele só crê que Deus existe, mas ele não se submete. Qual é a sua vantagem acima do diabo? Nenhuma, né? Se você só crê que Deus existe. Vai ouvir o ensino da semana passada. Se você só crê que Deus existe, você está no mesmo nível do diabo, que é o que Tiago ensina lá. Ele não se submete a Deus, você tem que se submeter a Deus. Por isso que ele falou que fé sem obra, que é obra do quê? De crer que você é justificado, que você é de Deus, que você se submete a Ele, o que Ele diz é, aí acabou. Não ficar igual ao diabo. Não, Deus existe, você vive igual ao diabo. Que não tem nada, é um doido rodando aí pro mundo. Cheio de infelicidade, problema e ruindade, tá? E o pior, gente, é que nas igrejas, tem muitas igrejas, tem igrejas boas, óbvio, mas, gente, nem sei se é a grande maioria, elas não creem que Jesus cura, que isso tudo é a verdade que eu estou te falando, não é bem assim, isso aí, e orar em línguas é só para o ancião, é só para quem está mais nível, não tem isso não. Poder é só um lá dentro, quem ministra, não, o poder é você, ué. Você tem o Espírito Santo, você nasceu de novo, é o mesmo poder de Jesus, aliás. Olha quanto engano, a igreja está com isso também. Então, nós temos que olhar para esse Deus que é só amor. Ele é só amor. Começa a focalizar esse Deus que é só amor, vai estudar na Bíblia isso. Para mudar a tua mente, vai confessando que Deus é amor, que Ele te ama, que Ele só faz o bem para você, que Ele só pensa o que é coisa boa para você, que Ele quer te abençoar agora, hoje, com esta situação, X e tal.